Dentro do regime jurídico administrativo, um dos princípios que nós destacamos é o princípio da impessoalidade, que, segundo Eli Lopes Meireles, teria o mesmo conteúdo que o princípio da finalidade pública. O que seria, na verdade, o princípio da impessoalidade? O administrador público tem que ter uma atuação objetiva, visando apenas ao atingimento dos interesses públicos. Não pode o administrador público, no desempenho da sua função pública, buscar um interesse privado. Vocês sabem, nesse caso, é cometido um vício, um desvio de finalidade, também conhecido como desvio de poder. Uma das formas do abuso de poder é o desvio de finalidade. Então, nesse caso, se nós buscarmos o interesse privado ao invés do interesse público, nós violamos o princípio da impessoalidade. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui para vocês. O segundo aspecto que nós temos que lembrar a respeito do princípio da impessoalidade significa o seguinte: sempre quem atua é o poder público, sempre quem atua é a instituição pública. Por isso não pode o administrador público utilizar a publicidade das campanhas dos órgãos públicos, as obras dos órgãos públicos, para buscar uma promoção pessoal. Isso também acaba caracterizando um desvio de poder, desvio de finalidade. Sempre quem atua é a instituição pública. É o que diz, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Acompanhe aqui na tela. Diz o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então é muito comum, por exemplo, quando você acaba encontrando em alguns lugares um prefeito de um determinado município, ao construir a calçada que todos nós utilizamos, de repente tentar utilizar ali naquela calçada algum efeito para apresentar o seu próprio nome. Isto acaba caracterizando desvio de poder, desvio de finalidade. Está utilizando a publicidade dos órgãos públicos, das obras públicas, para buscar uma promoção pessoal. Vejam, eu não estou afirmando aqui que não pode, dentro de um certo contexto, você utilizar um slogan, uma imagem, um símbolo para lembrar a respeito de um programa. Como nós vimos no próprio parágrafo 1º do artigo 37, nós podemos analisar dentro de um contexto algum símbolo, alguma imagem, dentro de um caráter educativo, informativo ou de orientação social. Por exemplo, na época da campanha da vacinação, nós encontramos aquela figura simpática do Zé Gotinha. Então lembre-se, não existe nenhum político com o nome do Zé Gotinha. Pode ter até a forma do Zé Gotinha, mas isso não caracteriza promoção pessoal.